Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar então sobre a Convenção Republicana de 2024 que confirmou o ex-presidente Trump agora como candidato oficial do partido, mais uma vez disputando a princípio contra o presidente Biden. Eu acho que isso vai mudar, falei no vídeo de ontem, a questão da saída do Biden ela parece no contexto político para lá de óbvia. A família do Biden, se continuar com o presidente, cometeria um dos grandes erros da história política dos Estados Unidos. Primeira coisa que eu quero destacar nessa introdução: pela primeira vez em mais de uma década o Partido Republicano está unido em um candidato e em uma plataforma. Se você pegar a história recente do Partido Republicano, 2016 o Trump é candidato e ele tem um lema, Make America Great Again. Todo mundo conhece esse lema e o que representa para o Trump esse lema. Se você lê a plataforma do partido em 2016, a plataforma do partido era diferente do Make America Great Again, era muito mais um lema que levou um político a ser candidato, a vencer as primárias e depois conquistaria a presidência. Em 2020, o Trump modifica o lema, o Keep America Great, e a plataforma do partido vai se mudando para dar conta de um projeto de reeleição para o Trump que não deu certo. O que ocorre em 2016 e 2020? Muita resistência ao Trump. 2016, os vários candidatos que desconfiavam do Trump na primária, o Bush, por exemplo, o Jeb Bush, que acabava dizendo que o Trump não teria chance, que era uma pessoa do entretenimento que não levava a política a sério. E depois, quando o Trump assume a presidência, são vários republicanos tradicionais que se manifestam contra o presidente. O John McCain, que faleceu em 2018, era contra o Trump. O Mitt Romney falava contra o Trump. Dentre outros congressistas que vão perdendo relevância dentro do partido e congressistas que acabam perdendo eleições locais ou são trocados por republicanos pró-Trump. 2024, um novo ciclo em que aí existe uma tentativa de consolidação da plataforma Trump. Não é novidade no partido isso. O Trump ele poderia ser muito bem aquele candidato que acaba entrando numa eleição em um contexto e depois sai de cena. Sabe quando isso aconteceu no Partido Republicano? 1964, quando Barry Goldwater representava uma ala mais conservadora e o partido foi obrigado a abrir espaço para o Goldwater, senão acabaria sofrendo uma crise enorme naquele contexto. Qual era o plano do partido na época? Bom, abre espaço para o Goldwater, que era visto como maluco, era visto por vários republicanos como uma pessoa que tinha ideias muito agressivas e que não seriam ideias bem aceitas, e ele acaba perdendo a eleição de 64 para o então presidente Johnson. Nesse contexto todo, a ala conservadora do Goldwater sai de cena pós-64, pós-derrota, e voltam os moderados com o Nixon em 68. Poderia ter acontecido a mesma coisa com o Trump, um candidato em 2016 com uma plataforma que sai de cena e voltam os republicanos tradicionais, mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que o Donald Trump ele usa uma expressão que foi muito utilizada na década de 70, a RINO, Republican in Name Only, ou republicano apenas em nome, para lidar com as pessoas que não apoiam a sua plataforma. Uma pessoa que foi contra o Trump nesse ano foi a ex-governadora Nikki Haley, que desafiou o Trump nas primárias, e ela se posicionava como uma republicana mais moderada. Ela se posicionava como uma política conciliadora, mas os republicanos estavam envolvidos na plataforma do ex-presidente Trump, agora candidato Trump a disputar mais uma vez a presidência. O Make America Great Again não é mais um slogan político, ele entra definitivamente na plataforma do partido em todos os níveis: economia, política externa e imigração. O que nós vimos da convenção foi isso: uma grande celebração à plataforma Trump, ao Make America Great Again e também ao que o Trump representa a longo prazo para o partido. A ala Trump não é uma ala passageira, ela veio para ficar, e eu acredito que o posicionamento do J.D. Vance como vice do Trump é um posicionamento olhando para o futuro 2028 e pensando em moldar o J.D. Vance como futuro candidato à presidência também, seguindo essa mesma plataforma. Quanto à convenção, geralmente as convenções elas se destacam por um grande discurso e aí você tem 2 ou 3 dias que são dias mais lentos, que só as pessoas que gostam muito de política mesmo vão assistir. Os republicanos tentaram criar um grande evento de entretenimento mesmo, com mais músicas, teve um destaque para várias participações especiais, o Dana White apresentou o Trump e o Hulk Hogan
lutador de wrestling profissional, né, super conhecido, talvez o nome mais popular da história do wrestling profissional, ele faz um discurso como se estivesse fazendo uma promo para a WWE, colocando a Trumpmania, né? Colocando o Trump como um herói nacional e essa força em torno de um candidato. O Partido Republicano está unido e a convenção tentou mostrar isso. Claro que o evento mais aguardado do dia era o discurso do ex-presidente Trump e eu dividiria em 3 partes. Lembrando que foi um discurso totalmente modificado pela tentativa de assassinato e pelo que representa isso. Mas vamos lá. Primeiro, ele se coloca como um político que unifica o partido e propõe essa unificação para os Estados Unidos. Ele diz que ele não pode ser presidente de metade do país. Então ele leva à tona esse discurso que até a semana passada o próprio Trump dizia que era um discurso muito combativo ao presidente Biden. Ele vai trazer essa questão conciliadora e mostrar: eu unifiquei o partido porque a minha rival, a Nikki Haley, que era uma política que nunca apoiaria o Trump, agora apoia o Trump e agora apoia o Partido Republicano. Tanto é que existiu uma leve especulação de que ela poderia ser a candidata a vice para mostrar essa conciliação toda. O discurso começa com a pauta da conciliação. O discurso continua com toda a questão da tentativa de assassinato, em que o Trump diz que não vai mencionar nada disso pela segunda vez, porque é uma marca importante para ele, né, uma coisa traumática de certo modo também. Então, ao contar o caso, ele traz à tona um argumento religioso, que é um argumento que acabou sendo elaborado em todos os dias, de que o Trump está ali, nas palavras dele, pela graça de Deus Todo-Poderoso. Vários outros políticos republicanos colocam nos seus discursos a mesma consideração. Isso a gente sabe que rende uma força ímpar, não só para o discurso político, mas para a forma como Trump acaba se promovendo junto aos eleitores independentes. Depois, o Trump ele passa a crítica ao presidente Biden. E a crítica ela precisa pontuar o seguinte: o que era feito na era Trump versus o que o presidente Biden faz. O que o Trump tenta posicionar? A questão da imigração, a insegurança nas ruas, economia. Isso tudo ele diz que piorou muito na era Biden. Bastaria ir ao mercado para ver como as coisas estão mais caras, basta ver como as cidades estão mais inseguras. Ele se coloca como político que vai fazer as coisas voltarem a dar certo. E ele já abre uma ala de possível ataque a quem vai substituir o Biden, que pode ser a Kamala Harris, que não é uma política muito popular, mas pode ser ela. A marca da convenção 2024 é o Make America Great Again como plataforma de fato do partido. Não lá em 2016, que era só um slogan. Agora, isso representa o Partido Republicano a curto, médio e longo prazo, quem sabe apontando para 2028 com o J.D. Vance. Fazia muito tempo que isso não acontecia, mais de uma década que o Partido Republicano estava dividido entre essas alas. Isso acaba sendo importante na política dos Estados Unidos, entre republicanos e democratas, mas isso acaba sendo relevante. O problema hoje do Partido Republicano, né, já que se você pensa, o Partido Democrata está dividido e está num caos, Partido Republicano unificado, o que os políticos republicanos destacam? A confiança excessiva pode ser um problema. Então eles pedem para o eleitor republicano para fazer o máximo possível para levar a mensagem do Trump para os eleitores independentes nos swing states e até mesmo naqueles estados democratas em que pode ter uma reviravolta, como no Novo México. Isso está pautado no que ocorreu em 2022. 2022 seria o ano da onda vermelha, do domínio vermelho nos Estados Unidos, Congresso, Senado, e não acabou acontecendo. Então, quando o presidente Biden critica as pesquisas, ele vai direcionar assim: vocês falaram que em 2022 teria onda vermelha, fiquei esperando e não teve onda vermelha alguma. Será que isso não vai acontecer em 2024? Para evitar esse excesso de confiança, eles tentam levar essa mensagem de que cada voto é importante e de que cada trabalho nos swing states pode fazer a diferença também para o retorno do Donald Trump à presidência, e nós vamos continuar acompanhando mais sobre a eleição aqui no canal, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo.